Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente a partir do repouso uma bola no instante 0 segundo. A bola atinge no instante T4 um ponto localizado no nível das águas do rio, a uma distância h do ponto de lançamento. Dá para ver isso na figura bem direitinho, né? T0 e T4, ali beleza, enfim. A figura apresenta fora de escala 5 posições, T1, T2, T3, T4, T5. Nota que o deslocamento é sempre crescente, né? Cada vez andando mais. Ele fala que o deslocamento entre T2 e T3, a gente tem primeiro segundo aqui, né? A gente está falando do segundo, a gente está falando do terceiro segundo de movimento. São 6,25 metros. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas é sempre o mesmo, quanto que vale essa distância Hzinho em metros? E aí, professor, como é que a gente vai fazer isso? Bom, ele me deu a distância, né, no terceiro segundo do movimento. E eu sei que ele sempre está acelerando ali, né? Bom, a gente pode fazer o seguinte, tem opções de analisar gráfico, né? Mas a gente pode fazer o nosso algebrismo aqui, que é mais o nosso objetivo mesmo, tá? Beleza. O que é importante? É importante a gente ter aquela relação x, 3x, 5x sempre em mente, porque facilita, né? Qualquer MRUV, a gente está falando de um movimento que vai se deslocar x metros no primeiro segundo, 3x no segundo, 5x no terceiro. Bom, a escolha da caneta branca não foi muito boa no fundo branco, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que no terceiro segundo o deslocamento será 3x, sendo que x é o deslocamento no primeiro segundo. Eu vou descobrir então que esse x, bom, 6,25 sobre 5 vai dar quanto, né? 6,25 é a mesma coisa que 2,5 vezes 2,5. Então, eu vou ter 2,5 sobre 2, 1,25. 1,25 é o deslocamento no primeiro segundo. A gente sabe que é gravidade, né? Então, eu estou falando de aceleração 10 metros por segundo quadrado, que é o que está atuando ali. Então, vamos lá. Como é que eu vou descobrir esse Hzão? Esse Hzão, bom, eu posso entender... posso fazer essa soma aqui, né? X, 3x, 5x, 7x. A gente está falando de quanto aqui? Vou botar de vermelho, que é muito mais fácil, né? Objeto em queda livre é um MRUV, x no primeiro segundo, 3x, 5x, 7x. Eu estou falando de 12, 13, 14, 15 e 16x. A altura total vai dar 16 vezes o deslocamento no primeiro intervalo. Legal? Então, a gente está falando de 16 vezes 1,25. Quanto que dá essa conta? 16, 20 metros. É essa altura toda. 20 metros, letra E de helicóptero. Professor, teria outra maneira de resolver essa situação? Bom, é o que eu falei, né? Você consegue fazer isso de várias outras maneiras. Você pode falar... que a velocidade inicial é 0, a velocidade final é 10 vezes T4 e tentar relacionar esse tipo, tá? Importante é que ele fala que o intervalo de tempo é sempre o mesmo. Então, a gente está falando de T no primeiro instante, a gente está falando de 2T pegando isso tudo, a gente está falando de 3T pegando isso tudo, né? Então, você pode muito bem relacionar as equações de deslocamento assim, ó. ΔS, V0 é 0, né? 1 meio de A... aí chama de 2t ao quadrado. Esse é o deslocamento nos dois primeiros intervalos de tempo, porque eu estou chamando de t e t. Então, aqui é o nosso deslocamento até o instante t2. E depois eu posso descobrir o deslocamento até o instante t3 e subtrair. Então, eu posso falar que ΔS mais 6,25... vai ser o deslocamento até um instante de tempo t3. Isso vai dar 1 meio de A, 3t ao quadrado. Eu posso muito bem tentar relacionar essas duas equações, tá? Eu vou falar de novo aqui o que eu fiz, para eu ser bastante claro aqui.
Aqui eu apago, acaba que sai a figura, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? O objeto começa aqui, vou voltar aqui, vamos lá. O objeto, eu vou botar aqui de vermelho mesmo, eu vou botar de azul, porque vai destacar na figura, né? Bom, o objeto, ele começa aqui. Então, daqui para cá, eu estou chamando de tempo t. Daqui para cá, eu estou chamando de tempo total 2t. Daqui para cá, o tempo total é 3t. Então, se eu entendo que eu consigo medir o deslocamento até 2t, eu consigo medir o deslocamento total até 3t, a diferença é justamente 6,25. Então, essa equação vai me dar o deslocamento no intervalo de tempo 2t e essa no intervalo de tempo 3t. Opa, professor, o quadrado é aqui, né? E aí eu consigo medir. Vamos lá. Vamos fazer essa conta para ver se dá a mesma coisa que a PA? Bom, beleza. O ΔS é 1 meio de A 2t ao quadrado. Eu vou substituir aqui. Então, 1 meio de A vezes 2t ao quadrado, que é a mesma coisa que 4t ao quadrado, mais 6,25, vai ser igual a 1 meio de A vezes 3 ao quadrado é 9t ao quadrado. Luxo, né? Bom, eu vou passar esse camarada aqui para o outro lado, vai ficar negativo. Eu vou ter 9t ao quadrado sobre 2, menos 4t ao quadrado sobre 2, vai ficar 5 meios de AT ao quadrado, igual a 6,25. E, professor, já vi esse filme antes? Já viu, meu jovem? A aceleração é 10, é a gravidade, né? Então, vou cortar com 2, vai ficar 5. Eu vou ter que 25t ao quadrado é igual a 6,25. Eu vou descobrir o intervalo de tempo. Bom, t ao quadrado, 6,25 sobre 25. Vamos tirar a raiz? A raiz de 6,25 é 2,5, porque 25 vezes 5 é 625. E a raiz de 25 é 5. Então, a gente está falando de um tempo de meio segundo. Cada fotografia foi tirada no intervalo de tempo de meio segundo. Ah, então como é que eu vou achar a altura total? Ah, pessoal, mole, né? Meio segundo, 1 segundo, 1 segundo e meio. São 2 segundos de queda. São 2 segundos de queda. E aí, o que eu faço? Eu aplico a equação do deslocamento. Eu vou falar aqui ΔS, V0 é 0, né? V0t, 1 meio de A, que a gravidade é 10, t ao quadrado. São 2 segundos. 2 ao quadrado é 4, sobre 2 vai dar 2, a gente está falando de 20 metros. É um algebrismo que dá muito mais trabalho, né? Porque eu faço uma equação, faço outra equação, substituo, acho o tempo de cada fotografia, entendo que então são 2 segundos e aplico a equação final, né? O outro macete de x, 3x, 5x, 7x é muito mais fácil. Você percebe que eu tenho um deslocamento de 16x, isso dá h. Aqui, olha o tamanho da minha primeira solução, mas aqui é bem uma solução muito bisurada, né? Se você não sabe esse bizu, você vai pelo caminho mais longo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das duas soluções. Analisem, voltem o vídeo. Abraços e bons estudos!